Irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, irmãos. Nós somos dependentes dessa palavra, irmãos, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque essa palavra é a única palavra, irmãos, que é verdadeira, que é fiel, que permanece para sempre. São as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para o quê, irmãos? Uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, como que Deus ele gera em nós novas criaturas? Através do quê, irmãos? É através da sua palavra. É através da palavra que Jesus trouxe. Essa palavra que Jesus trouxe, que é o Novo Testamento, é o Evangelho da Salvação. Essa palavra é o que gera no ser humano nova criatura. Sem essa palavra, irmãos, é impossível agradar a Deus, é impossível seguir após Jesus. Sem essa palavra, é impossível alcançar salvação. É impossível ter a vida eterna. Pode ter a morte eterna, a vida eterna sem condições. Porque é necessário que essa palavra ela seja semeada e ela frutifique em cada coração. E aí diz aqui, ó, versículo 4, né, ó, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com o que, irmãos? Com várias tentações. Isso tem uma finalidade para o cristão? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando a palavra fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Então, Deus ele tem um propósito na minha vida, um propósito na vida de cada um dos irmãos e um propósito para a vida daqueles que hão de crer, irmãos. É o mesmo propósito. E o propósito dele, o que é, irmãos? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que todos os homens venham se arrepender, que todos os homens mudem de vida, de comportamento e sigam após Jesus. Então, para isso acontecer, irmãos, essa palavra tem que fluir em cada um de nós. É uma herança que nós temos, a promessa ela é firme, irmãos. Nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar e ela está guardada nos céus. Nós não conseguimos enxergar essa promessa, essa herança, com nossos olhos carnais. Nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais. Nós conseguimos entender, irmãos, o que ela significa para nós. E após entender o que essa herança significa para mim, irmãos, o que eu devo fazer? Eu devo defender a minha fé. Eu devo defender o Evangelho. Eu devo defender o meu ministério. Eu devo defender o que mais, irmãos? Tudo aquilo que eu coloquei diante de Jesus quando eu me converti. E aí vem, eu tenho que defender o meu casamento, eu tenho que defender o meu ministério de pai, eu tenho que defender, irmãos, eu tenho que defender as coisas que interessam para o Evangelho. Eu tenho que defender isso daí. Para eu defender isso daí, eu só consigo de uma forma, tendo essa palavra frutificando em mim, irmãos. E só tem uma maneira dessa palavra frutificar em mim, frutificar nos irmãos. É o nosso coração ser como uma boa terra. É como a parábola do semeador nos mostra, que existe lá 4 tipos de terras. Ali, a terra é uma figura do coração do ser humano. Então existe a terra boa. Essa terra boa, ela produz o que, irmãos? Fruto com abundância. Uns a 30, outros a 60, outros a 100, mas produz fruto. Ela frutifica. Tem a terra, irmãos, que é uma terra pisada. Tem a terra que é cheia de espinho. Tem a terra que é cheia de pedra. Então existe 4 tipos de terras ali. Só um tipo que vai frutificar, irmãos. E esse tipo, essa terra boa, deve ser o nosso coração. E aí, ó, versículo 8, ó, diz assim, ó, ao qual, aqui está falando de Jesus, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, quer dizer, não era para eles, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o que, irmãos? O Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Por que os anjos desejam bem atentar para o Evangelho, irmãos? Porque o Evangelho não está nas mãos dos anjos, e nunca esteve nas mãos dos anjos. O Evangelho está nas mãos dos homens que recebem o Espírito Santo. Então, o Evangelho quem trouxe foi Jesus. Os profetas profetizavam. Lá no Antigo Testamento, nós sabemos e lemos com muita frequência, entendemos isso, que no Antigo Testamento, os profetas muitas vezes foram usados pelo Espírito Santo para anunciar a Jesus, para anunciar a salvação, para anunciar a graça,
para anunciar o amor verdadeiro de Deus, para anunciar a salvação eterna, eles foram usados. E aí esses profetas, eles anunciavam, como diz a palavra aqui, eles anunciavam coisas boas e eles questionavam, para quem que são essas coisas? Porque nós estamos anunciando luz e estamos em trevas. Nós estamos anunciando salvação e estamos debaixo de condenação. Nós estamos anunciando vida e só enxergamos morte. Nós estamos anunciando vida eterna e estamos aqui com uma condenação que não se acaba. E aí foi dito a eles o seguinte, isso que vocês estão anunciando não é para vocês. Vocês não vão, pelo menos nesse momento, vocês não vão usufruir disso daí. E essa bênção, isso que eles anunciavam, irmãos, chegou a nós. Então nós temos acesso àquilo que os profetas anunciaram lá atrás no Antigo Testamento. Hoje nós podemos tomar posse disso. Hoje nós conseguimos tocar nisso pelo entendimento que nós temos. Nós conseguimos enxergar tudo isso pelo entendimento que nós temos. Para isso é necessário um coração bom, um coração com uma boa terra. Como diz aqui em Mateus, né, irmãos? Mateus capítulo 13, irmãos. Aqui Jesus, ele fala da parábola do semeador, não é, irmãos? Aqui ele cita os 4 tipos de terra, como eu disse. E aí a semente, ela é semeada e ela cai numa terra que não é boa, o fruto não vinga. Ela cai em outra terra que também não é boa e o fruto também não vinga. E ela cai em outra terra que também não é boa, o fruto não vinga, mas quando ela cai numa boa terra, aí sim, aí o negócio flui. E aí quando chega aqui, no versículo 10, irmãos, depois que Jesus ele passa essa parábola aqui, versículo 10, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por quê, irmãos? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre o quê, irmãos? A profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está de que forma, irmãos? Endurecido. E quando o coração está endurecido, o que acontece, irmãos? E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o que, irmãos? Com o coração, e se converta, e eu cure. Versículo 16, mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aí ele vai citar aqui a parábola do semeador, vai explicar a parábola do semeador. Então, irmãos, muitos profetas desejaram ver o que nós vemos. Muitos profetas desejaram sentir o que nós sentimos. E eles não tiveram isso, irmãos. Eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles foram atacados e não tiveram acesso a isso. Nós tivemos acesso a essa palavra palavra chegou até nós. Ela entrou em nossos corações. E do coração, irmãos, quem cuida somos nós. Cada um de nós. Nós temos que buscar cada dia por ter um coração bom para receber a semente e essa semente frutificar. Quando que eu percebo que o meu coração não está como uma terra boa, irmãos? É quando eu ouço a palavra e essa palavra, ela não chega de bom grado. Essa palavra, irmãos, ela não frutifica. É porque o coração ele não está bom para receber a semente. E deve ser tratado, irmãos. Tratado. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender é que Deus, o Deus verdadeiro, ele não endurece coração. O Deus verdadeiro, ele não joga pedra, ele não joga lixo, ele não põe espinho no coração de ninguém. Esse é o primeiro ponto a ser entendido, irmãos. O segundo ponto é eu entender quem faz isso. Quando eu entendo quem faz isso, eu já sei com quem eu tenho que guerrear, com quem que eu tenho que lutar, quem que eu estou enfrentando para vencer isso daí. E aí, irmãos, quando nós vamos lá no Antigo Testamento, irmãos, em Êxodo, aqui em Êxodo, irmãos, vai mostrar o povo saindo lá do Egito, né, irmãos, indo para o deserto. Êxodo capítulo 7, irmãos. Aqui o Senhor do Antigo Testamento, ele envia Moisés e Arão para ir lá conversar com Faraó e tirar o povo de Israel, tirar o povo lá do Egito e levar para onde, irmãos? Para o deserto. E aí Moisés ele tem o primeiro contato lá com Faraó, mas Faraó não conhecia o Senhor de Moisés. Então ele liberou o povo? Lógico que não. Ele queria um sinal para poder liberar o povo. Ele queria que Moisés mostrasse para ele uma credibilidade, para ele poder liberar o povo, e ele não liberou. Aqui no capítulo 7, no versículo 1, diz assim, irmãos, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó,
que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Por que que o Senhor colocou, irmãos? Colocou Moisés aqui como Deus e colocou Arão, que era irmão de Moisés, como profeta de Moisés. Porque Moisés era gago, né, irmãos? Moisés era gago. Então Moisés ele tinha receio de falar com o faraó e faraó desprezar ele, porque ele era gago. Então o Senhor já achou um jeito para isso. Não tem problema nenhum, você vai lá, só que o seu irmão vai falar por você. Então o que eu falar para você, você fala para o seu irmão fala para ele, tá tudo certo. E aí diz aqui, ó, versículo 3, aqui o Senhor dizendo, eu, porém, endurecerei, o que, irmãos? O coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. E o que mais? As minhas maravilhas. Irmãos, para Jesus, o Deus que nós servimos e conhecemos, para Jesus, o que é uma maravilha, irmãos? Se Jesus tiver que fazer uma maravilha entre nós, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai derramar paz, sabedoria do alto, cura. O que mais, irmãos? Quando Jesus veio ao mundo, ele fez maravilhas, sinais, maravilhas. O que ele fez, irmãos? Quando Jesus veio ao mundo, quantas pessoas ele matou quando ele veio ao mundo? Nenhuma. Ele curou, ele expulsou demônio, ele ressuscitou morto, ele ajudou as pessoas. Ele matou a fome do povo que estava lá ouvindo ele multiplicou os pães e peixes, ele transformou a água em vinho, ele fez coisas maravilhosas ali. Em tudo que ele fez, irmãos, ele passou ensinamento. Se nós só pensarmos, ele transformou a água em vinho, aquilo tem um significado, aquilo tem um sentido espiritual e ele ensina através daquilo. Então ele passou entendimento aos homens. Entendimento para quê, irmãos? Para salvação. Então quando se fala em maravilhas, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus, são coisas maravilhosas mesmo, coisas boas. O Senhor do Antigo Testamento, ele também faz maravilhas. Só que as maravilhas que ele faz, irmãos, não são as maravilhas que condizem com aquilo que Jesus entende por certo. E aí diz aqui, ó, versículo 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo, quando Faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em quê, irmãos? Em serpente. Faraó também chamou os sábios, encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, versículo 13, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 14, o coração de Faraó está de que forma, irmãos? Obstinado, recusa deixar ir o povo. Então, irmãos, muitos vão alegar muitas coisas acerca disso. Muitos vão alegar muitas coisas. Nada justifica, irmãos. Ponham isso na cabeça. Quando você recebe Jesus, recebe a verdade, você lê isso daqui, você entende, porque só se entende isso quando você tem a luz. Só se entende isso quando você tem Jesus. Porque enquanto você não tem Jesus, você serve ao Deus do Antigo Testamento, tenta servir ao Deus do Novo Testamento, você faz uma salada com a palavra e quer ir para o céu. Quando você conhece Jesus, você começa a ver que não condiz as obras. Você começa a enxergar que as obras do Antigo Testamento não condizem com as obras do Novo. E aí você fala, eu tenho que servir a um Senhor, eu tenho que servir a um Deus, o que é que eu faço? Quem que eu vou servir? Eu vou servir aquele que é verdadeiro, eu vou servir aquele que é puro. Irmão, só entende isso daqui quem defende Jesus. Só entende isso daqui quem defende a fé em Cristo. Do contrário, a pessoa inventa 1001 desculpa. Vai falar assim, não, mas o endureceu não foi isso, porque lá no grego, a palavra endureceu não é isso, porque lá no hebraico... Irmãos, isso é conversa para boi dormir, porque não é só esse texto. Nós vamos ver endurecendo aqui várias vezes, nós vamos ver muitas situações em que o coração dele mesmo se endureceu, o coração daquele que servia a ele se endureceu. Nós vamos ver muitas situações. Basta ir para a luz, basta conhecer Jesus e aí sim. Depois que você tem a luz, aí você vai lá para as trevas, iluminar as trevas lá. Aí você vai lá no Antigo Testamento, que é as trevas, com luz, a luz de Cristo. E aí você vai iluminar aquilo ali, você vai entender aquilo ali, irmãos. Porque isso aqui está iluminado para nós. Isso aqui não é mais trevas para nós. Isso era trevas para nós, para muitos de nós, lá no passado, quando estávamos na lei.
quando estávamos servindo ao pecado, estávamos em condenação. Hoje, o Antigo Testamento para nós é luz porque nós somos luz. Nós vamos lá para o Antigo Testamento e entendemos isso daqui. E aí não tem mais como, irmãos. E aí, a partir daqui, começa o quê? Começa as pragas, as maravilhas que ele disse. Nós não vamos ler tudo isso, porque é muita tragédia. Mas começa as pragas, uma após a outra. Em cada uma delas, o Senhor endurece o coração de Faraó. Quando o Faraó ele quer liberar o povo, porque ele está vendo que a tragédia está grande, aí o Senhor vai lá e endurece o coração dele. Por fim, ele libera o povo, e a hora que o povo está passando no meio das águas, atravessando o mar, aí o coração de Faraó se endurece. E aí ele parte para cima lá e vai buscar o povo, resgatar o povo, e o exército dele morre ali no meio das águas. E aí aqueles que não têm entendimento, irmãos, que estão em trevas, falam assim, né? Ah, mas o Senhor abriu o mar vermelho. Ah, o Senhor abriu o mar. Moisés, pelo poder de Deus, abriu o mar. Sim, abriu sim. Abriu para o povo dele passar, mas fechou matando muita gente. Fechou acabando com os egípcios ali. Isso não condiz com o caráter de Cristo. Isso não condiz com a bondade que há em Jesus. Isso não condiz com o Senhor que está conduzindo pessoas para o céu, irmãos. Conduzindo pessoas para a vida eterna. Isso não tem nada a ver com vida eterna. É isso que nós temos que entender, irmãos, a cada dia, não é? Vamos aqui um pouco mais à frente, irmãos, aqui em Êxodo mesmo, no capítulo 32, nós não vamos ler tudo aqui, porque é muita coisa. O Antigo Testamento, irmãos, quando você vai no Antigo Testamento, para você explicar, muito bem explicado para os irmãos, você tem que ler muitos versículos, é muita coisa, irmãos, é uma história muito longa. As histórias são longas para você chegar num entendimento ali de algo. Então eu vou explicar para os irmãos, vou explicando para os irmãos a história aqui, como funciona, e vou passar o versículo que realmente interessa para nós, mas o que eu peço para os irmãos, e todos aqueles que ouvirem essa pregação, que vão lá, irmãos, no capítulo e nos anteriores também que eu citar, e leiam, releiam. Irmãos, isso faz parte da fé cristã. Isso faz parte da vida daqueles que querem salvação, que querem libertação, irmãos. Tem que ler, reler, tem que ir lá, irmãos, tem que confirmar. Fazer como os bereanos lá. Os bereanos receberam a palavra em meio à luta, tribulação, perseguição. Eles ouviram o que os apóstolos disseram e foram confirmar lá na palavra se era aquilo mesmo que eles estavam dizendo, se era correto. Assim também tem que ser cada um de nós, irmãos. Temos que ir lá entender. Quanto mais nós buscamos, mais entendemos. Aqui, Moisés subiu lá para o monte lá e ficou 40 dias lá, irmãos. E o povo sentiu falta de Moisés. O povo falou assim, agora Moisés subiu lá, está lá com o Senhor, e quem vai conduzir a gente? Não temos ninguém aqui para nos conduzir. Não temos ninguém para interceder por nós. O que nós faremos? Aí eles chegam e pedem um Senhor, e aí é feito o bezerro de ouro, irmãos. Eles entregam o ouro que eles tinham ali e fazem, e é feito o bezerro de ouro, e eles começam a servir esse bezerro de ouro ali, faz uma festa, não é, irmãos? E aqui no versículo 7 diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado. Do que, irmãos? Do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo, eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés, olha só, irmãos, porém Moisés suplicou ao Senhor, teu Deus, e disse, ó Senhor, presta atenção, irmãos, no conselho de Moisés, né? Conselho de Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tu tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te. Aqui o conselho de Moisés para o Senhor. E arrepende-te deste mal que contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que as possuam por herança eternamente. Essa é a promessa do Antigo Testamento, irmãos. Terra, né? Terra, gado, fortuna, riqueza. Totalmente diferente das promessas de Jesus. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Irmãos, então o Senhor, ele se irou, se revoltou, o coração dele se endureceu,
E ele queria acabar com o povo. Por quê? Porque o povo fizeram o bezerro lá de ouro e o povo estava adorando esse bezerro e ia adorar esse bezerro. Então aí Moisés chega e dá um conselho para o Senhor. Vocês conseguem imaginar isso daí, irmãos? Você consegue imaginar você diante de Jesus, em oração, você aconselhando Jesus? Eu não consigo entender isso daí. Eu aconselhando Jesus. Ó Senhor, a tua palavra diz assim, mas eu não concordo. Eu acho que está errado isso daí. Por que o Senhor não faz dessa forma? E aí Jesus se prostra diante de mim e fala, você está certo, eu vou mudar a minha palavra. É isso, irmãos. Não tem como isso daí. É impossível isso daí. Mas aí o arrependimento também, aqueles que não têm competência, aqueles que não têm como defender Jesus, aqueles que não têm, irmãos, fé em Cristo para defender o Evangelho, defender a conduta de Cristo, eles vão também se dobrar a muitas coisas. Ah, mas a tradução, arrependimento não é isso. Ah, porque no grego, porque... Irmãos, não é só aqui. A gente vê no Antigo Testamento o Senhor se arrependendo por muitas vezes, de muitas maneiras, se arrependendo, mudando a conduta. O Novo Testamento nos ensina diferente. O Novo Testamento, por vários versículos, não é um versículo isolado. Em muitos versículos do Novo Testamento mostra Jesus, o mesmo, ontem, hoje, eternamente. A conduta dele não muda. Não muda. Ele é o mesmo, ele é sempre da mesma forma, ele pensa da mesma forma, ele age da mesma forma. Ele e o Pai, eles são um, eles pensam igual, eles fazem igual. Os planos são os mesmos. E aí, diz aqui onde eu estou aqui, irmãos? 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as suas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estavam. Irmão, essas tábuas aqui é a lei, são as tábuas que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, que diz que é o ministério da morte, da condenação e tudo mais. Né? E aí diz aqui, ó, versículo 16, e aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma, escrita de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas sim alarido dos que cantam, eu ouço. Aí diz aqui versículo 19, ó, e aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, o que aconteceu com Moisés, irmãos? Acendeu-se o furor de Moisés. Então Moisés, ele aconselhou o Senhor, falou, não, tira essa ira do seu coração. Não convém que o Senhor faça assim. E aí o Senhor lá, o que aconteceu, irmãos? Se arrependeu. Só que Moisés aqui, quando ele desceu, ele viu a situação ali, o furor também se acendeu nele, irmãos. E aí diz aqui, ó, cheio do Espírito Santo, não é, irmãos? Não, lógico que não tinha Espírito Santo, irmãos. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou, até as tábuas da lei ele quebrou. E quebrou-a ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. E espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão, que te tem feito a este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, e deram-me. E lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Versículo 25, ó. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o tinha despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme as palavras de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos, a quem, irmãos? Consagrai as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isso para ele vos dar hoje bênção. Então, irmãos, o povo ali, para ser abençoado, o povo ali, para estar bem diante do Senhor, tinha que fazer o que ele mandava. E o que ele mandava era coisa boa, irmãos? Era sinal? Era. Era maravilhas? Era maravilhas para ele. Mas não são maravilhas que condizem com aquilo que Jesus entende por maravilhas. E aí, aqui Moisés... Aí eu vou continuar lendo aqui o versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro.
Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Então, novamente, ele se arrependeu, né, irmãos? Porque primeiro ele queria matar o povo, queria acabar com o povo. Moisés foi lá, deu um conselho para ele, ele falou que não ia mais fazer, não fez. Mas aí Moisés que deu o conselho, o coração dele se endureceu, ele foi lá e fez. E aqui o Senhor novamente vai lá, muda e vai lá e faz, e mata o povo. Então, irmãos, vejam a bagunça que é fora de Cristo. A bagunça que é, irmãos, para aqueles que não têm Jesus. A bagunça é grande. Então aqui a gente vê um Senhor que se arrepende. Aqui em Números, irmãos. Vamos lá em Números, um pouco mais à frente aí. Números capítulo 23, irmãos. Versículo 18, irmãos. Aqui o título, as profecias de Balaão, né, irmãos? Versículo 18. Então alçou a sua parábola. Todos acharam, irmãos? Todos, né? Versículo 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina-te os seus ouvidos a mim, filho de Zippor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para quê, irmãos? Para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, tem essa pergunta. Irmãos, qualquer pessoa em sã consciência que serve a um Senhor, quando se fala em Senhor, irmãos, é aquele que manda em tudo. É aquele que o que ele fala, ele faz. O que ele promete, ele cumpre. Ele é Senhor. Então, essa profecia aqui, aí vem a pergunta. Ele diria algo e não cumpriria? Ele falaria e não faria? Ele é homem para que se arrependa? É homem para que minta? É filho do homem para que se arrependa? Lógico que não, irmãos. Só que a gente vê um Senhor se arrependendo. A gente vê um Senhor endurecendo o coração. E a gente vê ele com o coração também endurecido. E aí, vamos lá em Jeremias, irmãos, um pouco mais à frente aí, bastante à frente. Jeremias capítulo 15. Diz assim: disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lançá-los diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Diz-lhes, assim diz o Senhor: o que são para a morte, os que são para a espada. Irmãos, aqui vocês não vão ver bênção nenhuma aqui. Vocês não vão ver nada de bom aqui. O destino deles era só tragédia. Então eu vou ler de novo aqui, ó. Os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada, para quê, irmãos? Para salvar? A espada de Jesus para que é, irmãos? Para salvar, para matar. E com cães, para os arrastarem, e com aves do céu e os animais da terra, para devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixastes, diz o Senhor, voltando para trás. Por isso, estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado do que, irmãos? De me arrepender. Então o Senhor, ele estava cansado, irmãos, de se arrepender. É tipo assim, eu estou cansado de me dar mal. Eu estou cansado de vocês. Eu estou cansado de me arrepender. Então, esse Senhor, ele se cansa de se arrepender de tanto que ele se arrepende. De tanto que ele muda a conduta dele, irmãos. Tanto que ele muda a conduta dele. Em várias situações, ele disse que ia fazer algo e depois ele não faz. Ou tarda a fazer. Em outras situações, ele fala que não vai fazer e faz. Então, o povo, por exemplo, no deserto, lá a gente vê o povo padecer no deserto por falta de mantimento, falta de água, o povo reclamava, murmurava. E aí as pessoas justificam a maldade do Senhor lá do Antigo Testamento nisso daí. O povo murmurava. O povo murmurava por quê, irmãos? Porque o povo era tentado por ele. Em Deuteronômio vai mostrar isso aí, lá no capítulo 8. A gente vai mostrar lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 25, vai falar que os estatutos e a lei que ele deu não eram bons. Não tinha como o homem viver pelos mandamentos que ele deu, pelos estatutos que ele deu. O Novo Testamento vem mostrando que Jesus ele dá mandamentos que não são pesados. Jesus ele fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então são diferenças, irmãos, são diferenças que só consegue enxergar quem vai para a luz, quem está na luz.
E quando você enxerga, o que você faz, irmãos? Quando eu enxergo, eu tomo uma posição e passo a defender o Evangelho. Eu passo a defender Jesus. Automaticamente eu estou defendendo a minha fé. Estou defendendo a minha fé. Então, ele visita os homens aqui com 4 gêneros de males. Com espada, com... Irmãos, é para acabar mesmo. Para acabar mesmo. Vamos lá para o Novo Testamento, irmãos? Tiago capítulo 1, versículo 16, irmãos. Aqui no versículo 13 aqui vai falar de tentação, né, irmãos? Que ninguém que é tentado pode dizer, de Deus sou tentado. Porque Deus, ele não pode. Vamos ler aqui, ó. Versículo 13, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13. Versículo 13. Vai dizer assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém, o que, irmãos? A ninguém tenta. Aqui Tiago fala isso, irmãos, cheio do Espírito Santo. Essa palavra chegou até nós para quê, irmãos? Para nos instruir, para nos salvar, para nos manter no caminho da verdade. Então não foi um homem qualquer que disse isso. Não foi uma... Eu, antes de me converter, irmãos, eu achava que a Bíblia tinha sido escrita por homens, pelo entendimento de homens, pelas concupiscências dos homens. E na verdade não. Nós entendemos que a palavra ela foi inspirada, esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram e chegou até nós aqui. Então Tiago diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera o quê, irmãos? Morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde, irmãos? Do alto, descendo de quem? Quem é o Pai das luzes, irmãos? É o Deus verdadeiro ou o Deus falso? É o verdadeiro. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há o que, irmãos? Mudança, nem o que mais? Irmãos, quando fala que não há mudança e nem sombra de variação, é porque não tem como ter variação. Variação é aquilo que varia. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Uma hora é bom, outra hora é mal. Uma hora está certo, uma hora está errado. Uma hora não tem variação, não tem nem sombra disso. Nem sombra. Não tem nem sombra de variação. Olha que coisa. Versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmãos, entenda que cada um de nós temos que entender isso. Nós temos que compreender, irmãos, que cada um de nós devemos ser o primeiro fruto. Por quê? Porque através do entendimento que ele nos dá, isso contagia pessoas. Você leva a verdade, você leva a luz aonde você for. Então, através do entendimento que é gerado em você, através da nova criatura que é gerada em você, você consegue levar esse entendimento adiante. Outras pessoas são salvas. E isso é importante, irmãos. Porque se eu me preocupar somente com a minha vida, eu estou perdido. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu me preocupar somente com a minha vida, eu vou entrar na zona de conforto e eu vou achar que está tudo certo. Eu não vou ver a necessidade de defender essa palavra, porque eu vou me preocupar com os problemas, com as dificuldades, vou me preocupar com a minha vida e não vai dar certo. Agora, se eu me preocupar com todos aqueles que hão de crer, se eu me preocupar com a igreja de Cristo, aí eu vou conseguir defender a minha fé, vou defender o meu ministério, vou defender todos os meus ministérios, todos. Irmãos, nós temos muitos ministérios. Cada um dos irmãos tem muitos ministérios. Tudo aquilo que nós apresentamos diante de Jesus se torna um ministério, tem que ser cuidado, irmãos. O homem, ele tem um ministério de esposo, ele tem que cuidar disso daí. Se ele é pai, ele tem um ministério de pai, ele tem que cuidar disso daí. Se ele é um profissional, ele trabalha, ele depende daquilo para ganhar o sustento dele, aquilo se torna um ministério, ele tem que cuidar daquilo ali, irmãos. E aí, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primeiro fruto, irmãos. Então, cada um de nós temos que buscar por isso. Volta umas páginas atrás aí, irmãos, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo. Quando, irmãos? Então, irmãos, Jesus ele é o mesmo. O que isso quer dizer? Que ele não muda. Não muda. Irmãos, quando você vê a conduta de um senhor hoje, aí você olha a conduta dele ontem. Porque muitos dizem assim, hoje Deus se apresenta como um Deus misericordioso. Mas no passado, ele foi obrigado a se manifestar como um Deus mais firme, porque o povo era rebelde. Irmãos, eu sou rebelde. A minha natureza humana é rebelde. Se não é o Novo Testamento para me segurar, se não é o Espírito Santo para me conduzir em toda a verdade, o que resta de mim, irmãos? Aí você pega um homem que estava lá no deserto e pega nós, é a mesma coisa, a natureza é a mesma. Tirando Cristo, tirando o Espírito Santo, é a mesma coisa. Então os homens de hoje não são melhores que os homens daquela época. O que muda é o Senhor a quem ele serve. Então hoje os homens e mulheres têm a oportunidade de servir a um Deus puro, verdadeiro, honesto. E aí, diz aqui, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com o que, irmãos? Com graça, e não com manjares, de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E aí, irmãos, aqui está falando aqui, ó, do Antigo Testamento, está falando de coisas do Antigo Testamento. Hebreus tem muito disso, tem que se ler, irmãos, e entender. Hebreus é muito bom, irmãos, é muito bom. Ele vem comparando desde o começo lá, irmãos, desde Hebreus 1 ali, vem mostrando muita coisa importante. O autor de Hebreus, com certeza, era um cristão ali, irmãos, firme, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, e após receber a luz de Cristo, ele consegue esclarecer muitas coisas aqui para nós, irmãos. Então vem mostrando Jesus como mais excelente que Moisés, Jesus mais excelente que os anjos, vem mostrando o Novo Testamento mais excelente que o Antigo, vem mostrando o Antigo Testamento como algo velho, ultrapassado, que não tinha poder de salvar, não tinha poder de libertar, não tinha poder de nada, por isso que ele foi abolido. E o Novo Testamento como algo espetacular, irmãos, Jesus como a salvação da raça humana. Então, e aí vem dizer, ó, não deixe se levar por doutrinas várias, manjares, que nada aproveitou aqueles que se alimentaram deles. Nós temos uma palavra, irmãos, essa palavra é pura, é verdadeira. Vamos aqui em Marcos, irmãos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 1, irmãos. A gente vai ver uma situação aqui, que Jesus, ele mostra aqui o caráter dele, ele mostra aqui o caráter do Pai, e mostra o caráter daqueles que serviam ao Senhor lá do Antigo Testamento, irmãos, e a conduta. E ele mostra a posição dele aqui. Marcos capítulo 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se o curaria no sábado. Para quê, irmãos? Para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, aqui Jesus dizendo, levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhe, aí Jesus pergunta, é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. Irmãos, por que isso? Se a gente olhar o Antigo Testamento, tem morte. Se a gente olhar no Antigo Testamento, tem cura também. Você vai ver cura lá. Você vai ver alguma coisa ali que aos olhos carnais é bom. Mas aí, Jesus pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? É lícito curar ou matar? Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eles ficaram calados, não disseram nada. Versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Aqui Jesus olhando para eles e vendo a dureza do coração deles, né, irmão? Disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Então Jesus, ele viu aquele povo lá, irmãos, e ele olhou para o coração endurecido daquele povo e ele não concordou com aquilo. Ele não concordou com aquilo. Aquele povo ali, irmãos, estava disposto a matar Jesus, porque ele fez o bem àquele homem no dia de sábado. E Jesus deixa bem claro, irmãos, que ele não está para fazer o mal, e nem para apoiar o mal. Ele está para o bem. E ele bate de frente com eles. Bate de frente com o coração endurecido deles. E eles vendo a conduta de Jesus ali, vendo o amor que Jesus, a maravilha que Jesus fez para o bem, quiseram matar Jesus. E é assim, irmãos, é assim, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, é assim com cada um de nós. Então, quando você se propõe, irmãos, a defender os ministérios que está nas suas mãos, quando você se põe a defender Jesus, a defender a palavra da salvação, porque muitos dizem assim, eu não tenho que defender Jesus porque ele é Deus, eu não tenho que defender a palavra porque ela é poderosa, quem sou eu para defender a palavra? O apóstolo Paulo disse que ele foi posto para defensor do evangelho. E defender, irmãos, é o que é? Quando você defende o evangelho, você está defendendo a sua fé. Quando você defende Jesus, está defendendo a sua salvação e daqueles que hão de crer. Porque os homens falam mal de Jesus, ainda que com os lábios eles falam bem, mas com o coração, irmãos, o coração está longe de Jesus. A atitude do mundo hoje aí, irmãos, coloca Jesus abaixo de nada. E o cristão muitas vezes se iguala ao mundo por não ter força, irmãos, para defender o evangelho. E nós só conseguimos defender o evangelho, irmãos, empregando força mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Eu estava falando com o irmão Jefferson antes do culto. Irmãos, é terrível. É terrível quando você vê irmãos que já ouviram a palavra por tanto tempo, e aí você vai conversar com o irmão, com a irmã, e eles acham que a igreja, irmãos, não serve de nada. E eles vão embora. Eles vão embora. E quando eles vão embora,
Eles saem do nosso meio, eles não têm coragem, isso se torna um costume no nosso meio. Não têm coragem de se despedir dos irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos, em que lugar, irmãos, em que lugar que a pessoa sai da igreja e não se despede, não faz uma carta, não faz nada? Alguma coisa ela vai fazer. Se a doutrina deles lá pede para fazer uma carta, ela faz uma carta. Se a doutrina deles lá não fala nada, a pessoa pelo menos vai lá e dá uma satisfação. E se despede dos irmãos, e sai com a cabeça erguida e vai embora, e tem um motivo para isso. Estou saindo daqui porque o entendimento que eu tenho agora não condiz com o que vocês pregam, eu conheci Jesus verdadeiramente, eu estou saindo, eu estou indo embora. Não tenho nada contra ninguém, dá um abraço em todo mundo e vai embora. Isso é normal, irmão, isso é certo. No nosso meio nunca teve isso. Até hoje eu não vi um que saiu do nosso meio, que teve como rebater essa palavra e que teve como chegar e se despedir daqueles que oraram por eles, que intercederam por eles. Aí eu pergunto, por que isso, irmãos? Eu tenho a resposta para isso. E eu creio que os irmãos também têm. Isso se chama coração endurecido. O mesmo Senhor, a quem essa pessoa servia no passado, endureceu o coração. Abriu-se brechas, esse Senhor foi lá, endureceu o coração e a pessoa sai desnorteada. Tudo aquilo que ela ouviu, ela perdeu. Tudo aquilo que ela viveu, passou batido. E quando você conversa com ela, você vê que ela não tem entendimento nenhum de nada, irmãos. Aí se pergunta, tanta pregação, tanto conselho dos irmãos, tanto abraço, tanto louvor, tanta confissão de amor, tanta confissão de entrega. E você vê que a pessoa não tem nada, ela não tem nada. Ela não aprendeu nada. Ela foi roubada em tudo, irmãos, em tudo. Em tudo. Aí se entende, é o coração endurecido. Moisés foi lá, deu um conselho para o Senhor, não faça isso com o seu povo. O que os egípcios vão falar do Senhor, o Senhor tirou eles com mão forte de lá, vão dizer assim, tirou só para matar. Aí Moisés vai lá e mata. Um servo do Senhor, ele vai lá e ele próprio mata. Aí o Senhor que tinha se arrependido, aí fica com raiva, vai lá e termina de matar o resto. E assim vai, irmãos. E a mesma coisa, é aquela pessoa que te abraça e fala, eu te amo. Aquela pessoa que te abraça e fala assim, eu preciso de você. Ela está sendo sincera. Está sendo, irmãos. Isso não é falso, não. Isso não é fantasia. Isso é verdade. Porque muitos podem pensar assim, os irmãos são falsos, fala que me ama e depois vai embora. Fala que me ama e depois... É o coração endurecido, irmãos. É um poder que opera. E é isso que nós temos que entender e temos que lutar contra isso daí. Para não ser roubado. Então, quando esse irmão te abraçou, quando essa irmã te abraçou, realmente, naquele momento ali, tomou posse mesmo do louvor. Naquele momento, tomou posse mesmo. Naquele momento. Mas, irmãos, vem as lutas, vem as tribulações, vem tudo. E a pessoa deixa os demônios trabalharem. E os demônios trabalham, irmãos. Trabalham. Você vê que o Senhor lá, ele operou ali na vida de Moisés e de Arão. E Arão foi lá, lançou a vara lá, se transformou numa serpente. Vem um mágico lá, que, segundo ele, não tinha nada com ele. E ele vai lá e opera no mágico também, faz a vara do mágico lá, se transformar em serpente também, irmãos. E aí o coração de Faraó se incha e se trava ali, e se carrega de mal, e faz o que faz. E ali vem um monte de praga sobre o Egito, e as crianças morrem, e acontece de tudo ali, irmãos. Por conta do coração endurecido. Então, nós, irmãos, eu e cada um dos irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com o coração endurecido. Para hoje, nós não estarmos aqui, através dos louvores, confessando tantas coisas maravilhosas que vêm de Deus. E quando é amanhã, vem uma luta, vem outra, e perde tudo, irmãos. Perde tudo e apostata da fé. Isso é terrível, irmãos. É terrível. Imagina que você creu a verdade, você se batizou, você fez uma confissão ali espetacular, irmãos, no batismo. Você conviveu com seus irmãos, esses irmãos oraram por você, intercederam por você, carregaram os fardos junto, carregou as suas cargas, te ajudou muitas vezes financeiramente, te ajudou com conselho, te ajudou dando um abraço, te ajudou se entristecendo junto com você, passando pelas lutas, pela dificuldade junto com você. E aí quando chega um determinado momento, Jeová vai lá, endurece o coração da pessoa, e a pessoa sai com o rabinho no meio das pernas, sai pela porta do fundo, irmãos, sai pelas portas do fundo, e não se despede de ninguém. Por quê? Porque não tem como rebater essa palavra. Não tem como a pessoa falar assim, olha, o que vocês pregam é mentira. O que vocês pregam está errado. Vocês não conseguem provar aquilo que vocês pregam. Irmãos, nós não temos que provar nada para ninguém, Jesus já provou. É muito fácil eu provar aquilo que Jesus disse porque ele disse. É muito difícil uma pessoa que tem os dois testamentos provar que ela está certa. Não tem como. Não tem como debate com aquele que conhece a verdade, irmãos. São muitos textos, é muita coisa, são muitas passagens. Eles só defendem a fé deles com engano, com erro. E o cristão, muitas vezes, a pessoa está lá no Antigo Testamento, está debaixo da desgraça, está debaixo da lei, debaixo do pecado de maldição. Aí quando conhece a verdade, ela pode pensar assim, será que eu estou blasfemando contra Deus? Aí vem o doutor da lei lá, que não é doutor coisa nenhuma, que não sabe de nada. Aí fala assim, você está blasfemando contra Deus. Irmãos,
Já deu o nosso horário, mais um minuto só para os irmãos. Vamos lá em 1 João, irmãos. 1 João, capítulo 2, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Diz assim, irmãos. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e que mais, irmãos? O Filho. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também nega quem, irmãos? Aquele que confessa o Filho, tem também quem? Irmãos, se Jesus vem dizendo que ele é bom e ele é igual ao Pai, ele só faz coisas boas e ele não muda a conduta dele, o Novo Testamento diz. Ele não muda a conduta dele, o Pai também não muda, ele é ontem, hoje, eternamente. Jesus é assim. O Novo Testamento prova isso. Jesus é assim. Eu vou lá no Antigo Testamento, eu vejo um Senhor lá que se apresenta por Deus e que o sistema religioso fala que é o Pai de Jesus. Ele é mau, ele é matador, ele destruiu nações para pôr o povo dele lá dentro. Ele fez tudo isso, irmãos. Aí eu falo assim, eu estou blasfemando contra o Pai. Irmãos, negativo. Se você tem um filho, você tem o Pai. Se você não tem um filho, você não tem o Pai. Então, se o Novo Testamento vem mostrando Jesus como Deus verdadeiro e a vida eterna, ele é o autor e consumador da fé, ele só faz coisas boas, e ele fala que ele é igual ao Pai, ele fala que o Pai dele trabalha todos os dias, ele trabalha também, o Deus lá do Antigo Testamento descansou no 7º dia. São tantas evidências. Aí eu vou deixar de confessar o Filho, de medo de blasfemar do Pai? Irmãos, isso é loucura. Aí vem um e fala assim, mas Jesus também é irado, porque ele entrou no templo, ele expulsou os cambistas, derrubou a mesa, ele chutou o balde lá dentro. Irmãos, ali ele estava cumprindo profecia. Ele estava cumprindo uma profecia ali. Como que queriam que ele chegasse no templo? Ele ia chegar no templo e ia falar assim para os cambistas, olha, por favor, eu peço que vocês saiam daí, porque isso aqui é uma casa de oração, então vocês saiam, tá bom? E eu fazer o que com ele, irmãos? Ele chegou lá com autoridade, botou todo mundo para correr e perguntaram para ele, com que autoridade você faz isso? Mas depois entenderam o que ele estava fazendo. E se nós trazermos isso para o lado espiritual, é o que está dizendo lá em Mateus capítulo 12, no versículo 43, é o que ele faz com nós, irmãos, o que ele fez comigo e o que ele fez com cada um dos irmãos. Ele limpou o templo, ele expulsou os cambistas de dentro de nós, ele expulsou o espírito imundo que tinha dentro de nós e dividiu o despojo e arrancou tudo para fora, irmãos. Tudo aquilo que o espírito imundo confiava, era as mesas, era tudo que tinha lá no templo, é o que estava dentro de nós, trazendo para o lado espiritual. E nós podemos fazer isso, porque está escrito que ele fez isso conosco. Então, aquilo é uma alusão àquilo que ele faz com nós, irmãos, e o que tem a fazer com toda a raça humana. Então é impossível aquele que confessa Jesus negar o Pai, irmãos. É impossível. Não adianta ir pelos fins, eu vou ter que confessar o Pai que está lá no Antigo Testamento para ter o filho. Não é assim, não é isso que a palavra fala. Você tem que ter o filho para você ter o Pai. Se você não tem o filho, não tenta começar pelo Pai, não, que você não vai achar. Só se acha o Pai através do Filho, através de Jesus. Aí ninguém consegue rebater isso daí, irmãos. Ponham isso na cabeça. Ninguém consegue rebater. Até hoje eu não vi um para rebater isso daí, não tem como isso daí. Eles podem vir com um monte de conversa, mas, irmãos, Jesus, ele é poderoso. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia. Irmãos, vamos seguir a cada dia confessando Jesus. Vamos ter Jesus, ter o Pai, seguir adiante. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente.